Como eu faço para me libertar da raiva, do ódio, da mágoa? Então, gente, eu sou Kátia Moraes, consteladora familiar, e hoje eu gostaria de falar um pouquinho sobre esse tema que eu tenho visto muito nas constelações que eu faço e o quanto esse sentimento envenena as pessoas, paralisa e faz com que as pessoas repitam exatamente aquilo que elas têm raiva, ou sejam vítimas daquilo que elas têm raiva. Recentemente eu atendi uma pessoa que ela disse que ela tinha muito ódio. E ódio é um sentimento tão pesado, né? E assim, era uma pessoa linda, sabe? Assim, de alma também, muito sofrida, muito jovem e já naquela manifestação. E aí eu fui olhar para essa sensação dela, né? Nós fomos colocando no campo e tudo. E a história dela era... Ela vivia com muita raiva do pai que abandonou a mãe quando ela era muito jovem. Mas quando eu perguntei como que era a sua relação com seu pai lá na sua infância, a parte que você lembra, ela chorou e falou: nossa, era muito boa, eu amava meu pai. Só que esse pai que ela amava tanto era motivo de raiva da mãe, porque ele bebia, ele não era uma pessoa que trazia o pão de cada dia para casa, ele era meio descompromissado nessa questão e ele era violento. E aí um dia ele se separou da mãe, ele traía muito a mãe, separou, foi embora e não voltou. Deixou os filhos sem recursos, sem visitas, e a mãe, que tinha aquela raiva daquele homem, de alguma forma, ela mostrou isso para os filhos, e essa filha, que era mais nova, ela ficou com muita raiva, porque ela se sentiu muito abandonada. Ela tinha um sentimento de rejeição gigante. A mãe também extremamente sofrida, não conseguia ser amorosa, porque também não tinha recebido. Tinha sido também vivido uma vida de muita violência, de muita carência financeira, e ela foi criada ali por aquela mãe amargurada, com muitas dores, com muita dificuldade. E na primeira oportunidade que ela teve, ela foi morar com uma pessoa um pouco mais velha do que ela, 10 anos mais velha, e era um cara, a princípio, amoroso, obviamente, mas que depois demonstrou ter todas aquelas características que o pai tinha e um pouco mais. Violento, viciado, chegou a ser preso, e essa pessoa veio já com uma filha para constelar, recém-separada, e querendo se libertar daquela história. E aí o que a gente vê é que ela buscou o pai naquela pessoa. E curiosamente, esse pai, por estar doente, os irmãos buscaram de volta para casa. E esse pai, ele tinha uma questão mental. E ele, quando ele chegou em casa, ele não se lembrava do nome de alguns filhos, inclusive o dessa, que eu atendi. E ele não conseguia se dirigir amorosamente a nenhum filho. Então a raiva dela aumentou muito quando esse pai voltou, porque acho que ela construiu um sonho daquele pai que ela conhecia, mas que ela tinha a obrigação de ter raiva por causa da mãe, por lealdade à mãe. Mas quando esse pai voltou, veio aquela esperança de voltar aquele pai amoroso, né? E o pai não lembrava o nome dela. Então, toda a raiva dela se duplicou ali. E vem essa história desse homem que vem representar toda a violência que a mãe sofreu, mas de uma forma ainda pior. Então, quando a gente consegue olhar para tudo isso, entender e ver que por trás de tudo está o amor,
a gente consegue ressignificar essas coisas. E aí a gente consegue se permitir fluir na vida de uma forma diferente. Ao invés de repetir a história da mãe, ao invés de buscar homens parecidos com o pai, sair para buscar coisas melhores, histórias melhores, né? Sair da miséria, sair da pobreza, se permitir. Porque quando a gente se permite fazer isso, aí sim a gente está honrando os nossos pais, a nossa vida, e a gente está cortando um ciclo para que aquela criança que ela tinha pudesse ter exemplos melhores, né, daqueles que ela teve. Lembrando que ela teve exemplos difíceis porque aquelas pessoas tinham muita dificuldade, elas davam o melhor que elas tinham, mas elas tinham muito pouco. E quando você percebe isso e olha de uma outra maneira, consegue admirar essas pessoas por tudo que elas viveram, a coisa fica muito mais fácil. Ah, mas como que eu vou admirar a minha mãe que ficou a vida inteira sendo traída, apanhando? Como que eu vou admirar o meu pai que traía, que batia, que bebia? É só olhar um pouquinho a história deles, ver o quão pesada foi e tentar se colocar no lugar. E a pergunta é, você conseguiria viver a vida da sua mãe por quanto tempo? A resposta varia. Quem consegue viver mais tempo é uma semana. E quando você vê que você não daria conta de estar na pele da sua mãe nem do seu pai, nem por uma semana, você vê que se você está vivo ali, foi de alguma forma sobreviveu a tudo aquilo, foi porque eles fizeram o papel de pais. E então vem a admiração. E aí essa raiva, esse ódio pode ir embora e dar lugar a muitas conquistas, a um padrão diferente, a um padrão de mais responsabilidade, de ser mais saudável e de dar um exemplo para os filhos, melhor ainda. Então, gente, a constelação ela tem essa força de trabalhar sentimentos tão negativos assim e de nos retirar daquela repetição que às vezes a gente repete até pior do que nossos pais e de dar para as novas gerações um caminho mais fácil, um caminho mais saudável. Então hoje eu queria deixar essa mensagem, que alguém que se identifique ou identifique alguém que precisa, envie essa mensagem para o amigo, para o parente, curtam aí o vídeo, o canal, comentem, se inscrevam, deem sugestões de novos temas, que eu estou sempre aqui falando para você sobre alguma questão que possa cair como uma luva no coração de alguém, né? E é esse o propósito. Vamos juntos. Um beijo.